quando começamos a construir o que seria hoje, né, a tecnologia da geladeira, o primeiro pensamento foi como que a gente consegue olhar o nosso produto dentro da casa do consumidor sem a necessidade de impor sobre ele uma pesquisa e que seja real. E que seja de forma recorrente. E aí foi que a gente começou a ter ideias de como que a gente poderia trabalhar isso de alguma forma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai falar como a transformação de canais de comunicação tipo o WhatsApp, que tem virado não só centro de custos, mas uma plataforma de inteligência e geração de valor para o negócio. Quem vai conversar comigo hoje sobre esse assunto é o Sandro Coppola, que é Global Manager de CRM e Listening da MBRF. E a gente vai falar um pouquinho sobre como a Perdigão tem utilizado o WhatsApp de forma bem estratégica. Tudo bem, Sandro? Bem-vindo aos Agilistas. Obrigado Samuel, obrigado Ramon. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um tema bem massa para a gente falar. Tem muita coisa que a MBRF está fazendo e acho que vai dar um podcast bem bacana. Vai. E quem participa também é o Ramon, que é diretor de novos negócios na DTI. Tudo bem, Ramon? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui. Tem um case bem interessante para a gente conhecer e entender aí o quanto ele é relevante para o negócio. E aí, Sandro, antes da gente entrar de fato no case, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o conceito de listening. No passado, muitos executivos eles associavam as práticas de listening mais com monitoramento passivo para avaliar menções em redes sociais ou pesquisa de NPS. Só que ao longo do tempo, e até trabalhando no projeto junto com vocês, no case do WhatsApp, eu vejo que tem uma cultura de listening mais ativa da Perdigão. E aí eu queria entender com você um pouco mais a sua ótica, o seu ponto de vista sobre o listening e como que vocês chegaram no WhatsApp para entender que ele poderia ser uma ferramenta boa para a inteligência do negócio da Perdigão. Legal. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que voltar um pouquinho para trás é como que a gente entende a figura do social listening, né? Acho que é o que você falou, né? A gente tem uma percepção hoje no mercado de que social listening é algo mais passivo, um negócio de você só ir lá e responder. Mas lá na MBRF, a gente trata o social listening como os ouvidos da marca mesmo. Então, realmente, o sentimento que as pessoas estão falando nas redes sociais e transforma isso em insights. Tanto que a área dentro da companhia chama Social Insights. Então, quando a gente traz o social listening, essa área de social insights, para baixo desse guarda-chuva onde tem CRM, onde agora você tem mídia, onde você tem brand experience, você completa esse ciclo do que é o consumidor, do que ele está falando, de como ele se comporta, do que ele fala. E aí, quando você tem essas informações, fica muito mais fácil de você conseguir, por exemplo, trabalhar uma nova plataforma. Sim. Porque você entende o que ele está querendo, o que o consumidor está buscando. E as redes sociais, elas são esse ambiente onde você tem a realidade do sentimento das pessoas. E é independente da rede, não tem esse debate de rede, né? Cada rede tem a sua característica, umas mais ácidas, outras menos ácidas. Mas independente da sua classificação, você tem a condição de conseguir ouvir e entender o que esse consumidor está falando e trazer isso para você. E aí eu acho que esse é o grande ponto, né? As marcas hoje, elas têm muito o que falar, mas quando elas param para ouvir, você consegue tirar insights muito relevantes de todas as frentes que você precisa para trabalhar, seja um produto, uma inovação, como que a gente vai falar aqui do case da Perdigão, como também uma categoria específica, né? Então, os consumidores, eles realmente se expressam. Então, a gente usa o social listening de forma ativa, olhando, estratificando as informações, ouvindo o que o consumidor tem para dizer e trabalhando isso de alguma forma que mostre o melhor impacto para ele dentro de uma tecnologia, de um canal, de uma plataforma ou até mesmo de uma estratégia. E quando a gente fala também, né, de colocar o cliente no centro, né, acho que o social listening é uma coisa muito importante para isso, porque é o formato que você tem para escutar o que o cliente está te pedindo, ou está falando da marca, ou está falando das suas soluções, né? Exato. E aí você tira a percepção produteira, né? Que é aquilo, a marca impondo, acho que a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas é a marca impondo algo para o consumidor, sendo que, na verdade, o que você quer saber é o que o consumidor está desejando naquele momento e esperando daquela marca, né? Então, é realmente uma mudança cultural. Acho que bastante. E é super interessante também porque, além de você, né, ter essa
oportunidade de estar mais conectado ao cliente, você o conhece melhor e consegue trabalhar de forma personalizada, né? Para melhor identificar também oportunidades de mercado. Nessa perspectiva de vocês de social listening, também é possível identificar comportamentos ou expectativas de novos produtos, algo nesse sentido também? Sim, sim. Lá na MBRF, tem a área de Social Insights, ela tem uma das partes dela, né? A gente produz estudos que a gente chama de estudos exploratórios. Então, por ano, a gente produz mais de 100 estudos que vão defender alguma tese ou buscar algum ponto. Então, desde um patrocínio, quero saber se eu patrocino X ou Y. Vamos entender o que as pessoas estão falando sobre esses eventos. Até mesmo de produtos ou percepções das nossas inovações. Porque muitas inovações que são lançadas no mercado não necessariamente têm campanhas grandiosas por trás e necessitam entender. Estão falando das inovações? Faz sentido? O que estão falando? Como estão falando? E a gente conseguir construir a partir disso as percepções que a gente vai trabalhar dentro de uma campanha ou de uma estratégia, seja de CRM, de mídia ou em qualquer outro ambiente. Super interessante, porque é extremamente estratégico, né, para qualquer negócio, principalmente quando você está conectado a um consumidor final. Sim. Que tem uma presença também de mercado de outros concorrentes. E o comportamento vem mudando bastante, né? Principalmente nesse setor de alimentação e de cuidados. Bem interessante, bem interessante. E aí, agora pra gente entrar no case do WhatsApp da Perdigão mesmo, eu queria que você explicasse um pouco o que é a experiência da foto na geladeira. Porque eu conheço, o Ramon conhece bastante, mas eu queria que você contasse para as pessoas como que é, e como que foi pensada, né? Até se o Samuel me permite, eu acho que o WhatsApp não é um tema que é novidade para a MBRF, né? E com certeza não era um tema novo para Perdigão. Mas o que vocês identificaram de oportunidade para, né, iniciar, digamos assim, esse case que a gente vai contar, né, que você vai contar aqui para a gente? O que tinha de oportunidade para a marca, para toda essa estratégia que você comentou antes aqui do Social Insights? Legal. O WhatsApp não é, como você falou, né, não é uma novidade, acho que não é uma novidade para o mercado como um todo. Sim. Acho que é como a gente usa ele que é a grande jogada. Quando começamos a construir o que seria hoje, né, a tecnologia da geladeira, o primeiro pensamento foi como que a gente consegue olhar o nosso produto dentro da casa do consumidor sem a necessidade de impor sobre ele uma pesquisa e que seja real. E que seja de forma recorrente. E aí foi que a gente começou a ter ideias de como que a gente poderia trabalhar isso de alguma forma. Quando a gente olha o case, e aí a gente tem que voltar uns bons meses antes do lançamento da geladeira, a gente era patrocinador de um reality show e quando a gente queria fazer uma brincadeira, a gente queria que o consumidor interagisse com a gente. E aí a gente foi lá e criou dentro do chatbot uma tecnologia que vocês sabem muito bem, porque vocês que criaram, que você podia mandar um áudio cantando uma música, porque o reality era musical. E a gente percebeu que as pessoas realmente engajaram. E aí foi a primeira experiência com GenAI. E aí a gente olhou e falou, se a voz funciona, por que a foto não funciona? E se o WhatsApp está em 98% na mão dos brasileiros... Sim. Vamos por esse caminho. Dá um jogo aí, né? Dá um jogo aí. Vamos jogar na agência, vamos trazer para eles pensarem e aí que começa a fluir um pouco dessa ideia, dessa inovação que a gente foi olhando e foi buscando e viu que era algo que era mundial. Hoje, na indústria, não se usa ou nunca se usou até a gente começar alguma tecnologia parecida. E aí a percepção que a gente teve foi, será que o WhatsApp ele vai conseguir abarcar toda essa tecnologia? E quando a gente viu que a gente conseguia plugar outras AIs dentro da plataforma do WhatsApp para responder questões que são dores, não no consumidor, mas dores do próprio negócio, foi aí que a gente começou a jornada para caminhar para essa tecnologia. E aí, respondendo, a tecnologia da geladeira, ela nasce com base em tudo isso, né? De ter essa espinha dorsal, de coletar informação, coletar o dado da casa do consumidor sem a necessidade de impor sobre ele uma pesquisa. E aí você convidar de uma forma muito mais amigável, de falar assim para ele, ao invés de eu te dar uma receita, me fala o que você tem. E aí a gente democratiza a geladeira do brasileiro. Porque é isso. A minha é diferente da sua, que é diferente da do Ramon, que é diferente dos meus pais. E cada uma tem uma quantidade, cada quantidade tem suas coisas. Então, assim, por que eu como marca, e acho que esse foi o pensamento central, vou propor uma receita se metade dos ingredientes aquela pessoa não tem. Então, se eu quero ser uma marca helper, se eu quero que o consumidor tenha uma conexão comigo, eu preciso que ele fale o que ele quer.
E aí foi quando a gente falou, então vamos olhar para dentro da geladeira dele. E a forma mais fácil, amigável e mais tecnológica foi... Vamos te dar um bot, esse bot você vai bater essa foto, a gente vai ler a sua geladeira e vai te entregar a sua receita, uma receita da marca da Perdigão com aquilo que você tem na sua geladeira. Não necessariamente com aquilo que a gente quer comunicar como campanha, mas aquilo que você tem para que as suas experiências sejam inesquecíveis, né? Para que você possa cozinhar, para que você possa ter um tempo com aqueles que você quer ter e fazer uma receita gostosa. E o WhatsApp, então, ele já foi pensado desde o início como canal, assim, né? Vocês não chegaram a avaliar, tipo, fazer uma funcionalidade nova no site de vocês, ter um aplicativo, algo assim? Não. É muito difícil fugir do WhatsApp hoje para um contexto desse, porque tem uma adesão de mercado gigantesca, né? Igual você disse. Exato. E aí você tem uma questão... Não é que não foi pensado, acho que a gente olhou para uma possibilidade de construção de um app, né? O app você tem alguns benefícios que são mais tangíveis, só que você tem uma construção, um esforço muito grande para, primeiro, popular esse aplicativo, um esforço de tecnologia para você bater numa barreira que você, como marca, nunca vai conseguir transpassar, que é o fato de que o celular do consumidor tem espaço. E que você, por mais útil, por mais que você tenha serviços interessantíssimos, você uma hora vai ser desinstalado. Eu trabalhei para uma empresa, antes de vir para a MBRF, um fast food, e cara, o aplicativo é a maior central de cupons desse fast food. E ele era instalado e desinstalado o tempo todo. Instala na sexta e desinstala na segunda. E aí você fica nesse vai e volta, você não consegue construir os insights. Porque a hora que você vai ativar, o cara já saiu fora. Sim. Então, o app ele foi pensado. Mas quando a gente olhou para os esforços e para o tanto de que a gente teria que comunicar, ficou muito mais fácil, muito mais fera a gente trabalhar o WhatsApp, que não ocupa nada. Sim. Ninguém vai desinstalar. A não ser se você, cara, não tiver afim mesmo de conversar com a humanidade, você vai desinstalar. Mas se não, você vai ter ele lá. E aí é um canal que a gente trabalha de uma forma que não fique muito agressiva. Sim. Então fica acabando sendo mais tranquilo e tem uma performance muito melhor. E é interessante o que você está dizendo, porque assim, né, se você quer estabelecer relacionamento com o seu consumidor, você precisa manter, né, contato com ele com uma certa frequência e também precisa trazer para ele uma experiência que seja agradável, né, que torne, digamos assim, ou crie-se um desejo ali nessa interação. Mas o que a gente vê no mercado, de certa forma, é o WhatsApp ainda sendo utilizado muito como um canal de atendimento, né, de URA e tudo mais. O quanto que isso para vocês, né, no sentido de, cara, vamos usar o WhatsApp conectado com, você citou antes, né, com uma agência, mídia, criatividade. O quanto isso para vocês mudou a perspectiva de potencial do canal? Poxa, acho que quando a gente olhou para o WhatsApp, acho que a primeira coisa que foi pensada é mais um número. Né? Dentre a sua lista, você tem mais um número. E o primeiro pensamento na construção do bot, ele foi, eu não quero ser mais um número, eu quero ser um serviço. E na medida em que eu sou um serviço, eu sou essa marca helper, né, que está na vida do consumidor, eu me torno um número importante dentro dessa lista. E aí, quando a gente une agências que nem a DTI de tecnologia, as agências como a MAP, a África, que são as nossas agências criativas, a MET, que é a nossa agência de dados, a gente coloca todo mundo numa mesa e conta essa história e diz assim, gente, não é sobre o número, é sobre um novo canal de comunicação, você começa a construir, a produzir conteúdos que são relevantes para que esse canal se torne importante. E aí você começa a ver números não só de engajamento, né? Que o engajamento ele é importante, você vê ali hoje... São 2 meses de uma operação, né, da foda geladeira, são mais de 30 mil receitas entregues. E receitas que realmente as pessoas querem receber. E aí você tem uma perspectiva, quando a gente olha, né, para as performances das marcas, 3 vezes maior, porque aquela pessoa já considera. Então você junta criatividade, tecnologia e dados para transformar... Aí não é mais WhatsApp. Aí você sai dessa figura do WhatsApp, do número, né, do bot. É um canal. E aí a MBRF começa a entender, e aí é uma mudança cultural de que não é um número, é um canal, e não é um canal de comunicação, é um canal de conexão, porque ali a gente tem o consumidor querendo se conectar com a marca
e a marca respondendo aquilo que ele precisa, né? Não é só a marca mandando coisa. Não é só a marca mandando coisa. Que, assim, em alguns mercados, algumas indústrias, é muito importante você ter as suas notificações. Sim, claro. Gera credibilidade até dependendo se tem um e-commerce e tudo mais. Mas numa marca como a nossa, né, a Perdigão, da indústria de alimentos, onde você não tem ali a venda, né, de um e-commerce, é conexão emocional, é você se fazer e ser importante na vida do consumidor. Ser lembrado, né? Ser lembrado. E você enxerga hoje, né, aproveitando aí que você está nessa frente de CRM, você enxerga hoje o WhatsApp como um novo tipo de CRM, algo assim? Total. Hoje, quando eu olho para o meu banco, por exemplo, né, o banco de dados da MBRF é um banco extremamente seguro e organizado. Por mais que a gente tenha campanhas, né, incentivo, por mais que a gente esteja em grandes eventos e tenha dentro desses eventos a construção de coleta de dados, é no WhatsApp que tem vindo todo o enriquecimento desse banco. Perfeito. Porque quando eu vou, por exemplo, para um evento da NFL, por exemplo, que é a Perdigão patrocinadora, eu vou lá e durante as experiências que existem da marca, eu coleto esse dado. Mas eu não sei se o Samuel, o Ramon, o que eles gostam, qual é o momento do dia, o que eles comem, né, o que eles fazem. E aí o WhatsApp me vem com essa informação. Porque no ponto que eu cadastro o Samuel lá no evento e trago uma experiência dentro do evento e tem o Samuel, quando ele bate a foto, eu sei que aquele cara que estava no NFL é o cara que bateu a foto. Então eu junto as duas coisas e não só aumento o banco, mas eu aumento a qualidade da comunicação. Porque aí entra um pouco da discussão de CRM. E eu estava comentando isso ontem lá na MBRF, né? A gente sai desse ambiente da mídia, que é esse ambiente plural, onde eu falo com muita gente, que é extremamente importante e relevante, e eu começo a habitar num ambiente singular, que é o one-on-one. É eu e a pessoa. Sim. Então, quando eu tô nesse ambiente do CRM singular, eu não posso ser genérico. O consumidor, ele espera que eu seja profundo, e a profundidade vem do conhecimento. O conhecimento que vem do bot, ele é gigantescamente maior. Até aproveitando que você trouxe isso aí, porque era uma das coisas que a gente ia conversar aqui, que é o WhatsApp hoje e essa dinâmica da Perdigão, né, da foto, das outras experiências que a gente tem, permitiu da gente sair de uma comunicação meio em massa para ir uma comunicação mais um para um, né? Tipo assim, de você conhecer melhor o seu consumidor e de você dar mais a informação mais certa do que ele quer. Você acha que isso gera uma percepção de valor maior para a marca da Perdigão? Gera algum tipo de lealdade, além das métricas de uso do chatbot, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, total. Acho que é o que eu acabei de falar, né? Quando você sai desse ambiente plural, onde você está impactando milhões de pessoas, e todas essas milhões de pessoas, elas são iguais perante a comunicação, né? Você não vai ter um filme de TV para cada pessoa. É um filme de TV para todo mundo. E isso é importante, né? É muito importante frisar isso. A mídia, ela tem um papel essencial na construção do CRM. Porque se você não tem uma condição de mostrar a sua marca, o seu produto, quando você for no singular, você não vai conseguir gerar essa lealdade. Mas quando você tem uma marca muito bem construída como a Perdigão, 91 anos de tradição, aí você traz todo esse potencial, toda essa história, e aí você começa a dizer de forma singular, a pessoa começa a ser leal à marca. Porque ela fala, poxa, está falando comigo. E a gente vive a geração da atenção, né? Sim. As pessoas querem atenção. Então, hoje, eu tava vindo para cá e tava numa discussão com uma outra agência que fica sobre a minha responsabilidade, e a gente estava conversando um pouco sobre isso da perspectiva de que hoje as pessoas elas estão mais interessadas nas conversões em ambientes privados do que no feed. No feed eu quero expor a minha frustração ou eu quero conhecer a marca. Mas é no privado que eu vou ter toda essa conversa, toda essa validação. E aí é quando entra o CRM. Porque aí eu viro e falo assim, poxa, Samuel, eu te escutei. Então, tô aqui, tô te apresentando a solução ou tô te trazendo para um ambiente onde eu vou resolver o seu problema. Sim. E aí a lealdade, ela segue, né? Então, e a gente tem visto isso nos resultados. Quando a gente conversa com as bases de CRM, a gente tem ali um potencial 3 vezes maior de conversão do que quando a gente vai para uma audiência de uma plataforma de rede social, por exemplo. Acho que é interessante também fazer um paralelo de ferramentas e canais anteriores, né? Vocês usavam quais canais, assim, majoritariamente? E-mail, SMS? Até para demonstrar para quem não está nesse mundo, né, de relacionamento com o cliente, o quanto que
que o canal também é relevante no sentido de criar um ambiente para que essas conversas aconteçam, né? Porque o nível de experiência é cada vez mais, né, exigido pelo público, né? A gente mesmo exige, né, quando a gente vai se interagir com qualquer marca. Então, tenta traçar um paralelo pra gente, assim, dessa mudança também com relação à parte de canal. Legal. Bom, a gente usa, né? Até hoje. Sim. E-mail, SMS e o WhatsApp. E aí é muito interessante, né, essa sua pergunta, porque quando a gente fala de e-mail e SMS, acho que se você fizer uma pesquisa aí para audiência, então, assim, qual foi a última vez que você viu o SMS, né? Qual foi a última vez que você viu um e-mail marketing? E aí a gente traz isso para um mundo muito pequeno. Mas o e-mail e o SMS, eles são muito importantes. Sim. Né? As conversões são absurdas. A gente tem uma área de B2B, por exemplo, que é a Central MBRF, e a gente tem receitas vindo desses canais que são bem grandes. Só que aí você tem uma comunicação personalizada, mas você não tem uma conversa. E aí era esse braço que faltava. Então, assim, o CRM na MBRF, ele tem essa missão de ser personalizado. E isso já era muito bom. Tanto que as nossas bases, elas são muito engajadas, elas são bases quentíssimas. Mas faltava a conversa. Sim. E aí você traz o WhatsApp para ser esse complemento desse braço, para dizer assim, eu te ouvi, eu personalizei, mas agora eu tô tendo um papo com você. Então, me mostra o que você tem, eu te entrego o que você precisa e a gente vai fazendo esse retroalimentação de comunicação. Então, acho que se complementa. Era o que faltava para as estratégias de CRM e agora tá completo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os resultados. Você já falou aí de 30 mil receitas compartilhadas e tal. Tem uma outra questão que é de você conhecer melhor o seu consumidor, hábitos de consumo também. E aí eu queria que você comentasse um pouco desse espectro todo de resultados aí. Legal. Acho que de resultados tangíveis, né? A gente tem a quantidade de receitas, né? Que eu acabei de dizer. A gente tem uma interação, um retorno para o chatbot muito grande. Então, a gente tem ali uma recorrência de 2 a 3 vezes por dia. Você ter os usuários mandando foto, interagindo com áudio, porque é isso também, não é só a foto. Acho que vale pontuar, né? O Perdigão, que é o chatbot, ele aceita texto, áudio, foto, e você pode fazer da forma que você achar melhor, né? Porque não é só ser democrático do ponto de vista de dar ao consumidor o que ele quer, mas também ser acessível. Cara, eu não tô afim de bater foto. Então, manda um áudio. Ah, poxa, mas eu não quero mandar áudio. Então, manda texto. Eu não quero mandar texto. Então, aí não tem o que fazer. Não tem como conversar. Tem como conversar, mas tem gerado a quantidade de receitas, a gente tem visto um enriquecimento muito grande. Então, hoje a gente consegue gerar em torno de 60 tipos de segmentações diferentes. O que para mídia é incrível. A gente tem feito testes, né, de audiência, né, dando a nossa audiência para as compras de mídia e uma rentabilidade de 50%. É como se eu pudesse comprar bem mais com as audiências que eu tenho. E aí você usa o lookalike das plataformas de uma forma inteligente, porque eu tô dando o perfil exato. E aí é muito mais fácil para você engajar e rentabilizar. Então, tem esses tangíveis, como também tem os intangíveis, digamos assim, né? A Perdigão, ela foi reconhecida num prêmio mundial. Então, a gente foi para a Icon, que é um prêmio que é na Espanha, que ele faz a premiação de marcas que usam tecnologia, criatividade e dados. E a Perdigão era a única marca brasileira. Então, competindo com Coca-Cola, com outras marcas que, cara, investimentos de marketing, assim... Astronômicos. Né? E a gente tava lá, né? A Marina Secaf, que é a gerente executiva na época de Perdigão, ela foi representar e ela era uma das únicas brasileiras. Então, assim... Isso é muito legal, você vê uma marca 100% brasileira num evento desse porte. E levando um caso de inteligência artificial. Levando um caso de inteligência artificial, que você pensa assim, poxa, mas hoje a inteligência artificial está super evoluída. Que uma ideia é tão simples? Porque no final ela é simples. É você ler a geladeira do cara. Sim. Mas ela tem um potencial que ninguém nunca parou para pensar. E aí você tem a premiação aqui no Brasil, que é da ABEND, que é a Associação Brasileira de Marketing de Dados. E aqui a gente ganha em primeiro lugar com essa ideia. Então, assim, é a marca sendo exposta a prêmios e a certificações de que é uma marca tecnológica, de que tá sempre inovando, que está buscando inovação em todos os sentidos, não só em produtos, não só nas suas comunicações, mas na forma que elas comunicam com o consumidor também. E aí um ponto que eu queria perguntar... A
Acho que o marketing ele já está até acostumado com isso, de trabalhar com muitos players, assim, são várias agências, as agências são muito segmentadas. Você já até falou aí que tem a África, o MAP, tem a DTI, tem a Market Data Match. Qual que é o desafio de conseguir... Tem várias áreas dentro da própria Perdigão que tem que se conversar. Aí qual que é o desafio de conseguir meio que juntar toda essa galera para um bem comum, assim, sabe? É conseguir idealizar nessas agências o propósito, né? Acho que são agências que têm culturas diferentes, tamanhos diferentes, propostas diferentes de como traduzem o seu negócio, mas você, como cliente, vender o propósito, de falar assim, gente, o que a gente está construindo aqui é algo que, se der certo, e acho que essa é a beleza da MBRF, é que tudo começa com uma POC. E por mais que isso seja algo tão blasé, assim, tipo assim, pô, é óbvio que vai começar com uma POC, ninguém vai botar tanta grana para um negócio que é sensacional. Mas tem muita gente que não faz. Tem muita marca que não faz. E a MBRF tem essa cultura de, cara, vamos testar. E quando você traz as agências para esse pensamento do test and learn, você fala assim, vamos testar. A ideia é essa, onde a gente quer chegar. E aí você mostra o norte, dizendo que se dá certo, como deu, a gente consegue ler o que está na casa do consumidor, as agências vêm. E aí a cultura das agências se alinha à cultura do cliente. E aí o cliente começa a drivar os caminhos e as direções. E as agências, com as expertises que tem, vão colaborando e construindo o que vai ser o produto final. E é entendendo que cada uma tem seu papel. Então, a DTI é a nossa hub de tecnologia, a MET e a Market Data de dados, e a África é o MAP, no caso da Perdigão, né? A MAP é o centro criativo, né? E é o centro ali que vai, de mídia, que vai fazer com que essa inovação também aconteça, né? Então é vender o propósito. Vender o propósito, juntou todo mundo. Por mais que todo mundo fique meio doido com as ideias, vender o propósito, a gente consegue ir. E aí a beleza de trabalhar numa empresa como a MBRF é essa, que a liderança vira e fala, mano, vai lá, vamos ver até onde isso vai dar. E é interessante o que você está dizendo, porque assim, né, criar o propósito não é uma tarefa simples, né? Não. Principalmente quando você envolve várias pessoas e várias empresas, né, igual você está citando. E por outro lado, você fala também que dentro da MBRF existe essa cultura de experimentação, né, de prova de valor, né, de aprendizado, né, que mostra o quê? Né? Que a agilidade, né, o foco no resultado, no valor que está sendo gerado, ele é muito importante também. Exato. Ele é o mais importante, na verdade. Mas para que isso aconteça, né, você deu aqui para a gente um exemplo interessante, que é, no mundo da tecnologia, isso já é bem falado há um tempo, tá? Eu não sei o quanto que isso já era falado no time de marketing, nos times que envolvem o Social Insights. E aí eu queria até pegar essa percepção sua. O que você contou aqui pra gente é você conseguir unir várias competências diferentes, né, de forma com que elas trabalhassem juntas, cooperando, alinhadas ao mesmo objetivo, para que de fato a gente conseguisse ali juntos, né, aprender e gerar o resultado possível. É uma mudança bem grande, né, organizacional, de atuação, de dedicação. Com certeza deve ter chegado um monte de choro para você, de reclamação, de por que eu vou fazer assim, desse jeito, sendo que, né, o modelo de atuação é diferente. O quanto isso para vocês, né, ficou evidente? Isso é comum na área, né, de marketing, CRM? Ou para você também é uma mudança que, de certa forma, esse case acabou gerando para vocês, de possibilidades de atuação, de envolver mais pessoas nas soluções e tudo mais? Na MBRF, tem algo que é muito bacana, que é assim, as áreas elas se ajudam. Né? Então, você traz o projeto, né? Você traz o propósito que eu acabei de falar, a gente não vende só para os parceiros, antes a gente está vendendo para a companhia. Então, você consegue juntar, né? O case da Perdigão, ele não é construído por uma pessoa, né? Não é o Sandro, não é a área de CRM, ele é uma construção de muitas pessoas que ouviram um propósito e falaram, cara, vamos junto. Então você tem a equipe de mídia vindo junto, você tem a equipe de marcas vindo junto, você tem a equipe de tecnologia da própria companhia, trazendo toda a parte de segurança vindo junto, você tem a liderança, a alta liderança da companhia falando, vamos testar, vamos chegar, porque o horizonte ele é interessante. Sim. E aí você, dentro da companhia, consegue modificar e modular todas essas áreas em prol de um projeto. E isso acontece em vários projetos, né? Esses que mexem com tecnologia, eles tendem a ter uma proeminência maior, porque por mais que a gente tá sempre ouvindo falar sobre AI, no final, as empresas ainda estão caminhando na utilização. Tem muita gente que sabe, mas tem medo. Tem muita gente que não tem medo, mas não sabe. E aí tem algumas marcas, algumas empresas, grandes empresas hoje no Brasil, até no mundo, que já usam
e entendem. Então, assim, mas a gente ainda tá caminhando, né? Acho que todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, a gente tá numa caminhada de entender mais profundamente o que as marcas e como as marcas podem trabalhar de forma mais efetiva dentro dessa tecnologia. Porque no final, não é só ter a tecnologia, é o que a tecnologia serve o negócio. Sim. E aí essa é a espinha dorsal do projeto. Tudo que uma foto, ela serve para pelo menos 6 áreas dentro da companhia. Então a gente consegue prover insights. Eu acho que, e aí nisso você consegue esses parceiros, e a ideia ela não é de mas ela é de uma composição de pessoas e áreas que tornam a MBRF e a Perdigão dentro desse case. E aí, olhando um pouquinho agora para o futuro, o que a gente pode esperar de inovação, de novas experiências do WhatsApp da Perdigão? Vixe, mas não dá pra contar muito não, né? Não, sabe que você... não, mas tem um pipeline bem extenso. Acho que tem um pipeline de inovação que tá vindo. Então, a Perdigão lança nas próximas semanas a calculadora de churrasco. Então, hoje já tem no site, na Brasa, né? Se você entrar lá, você consegue calcular o seu churrasco da melhor forma possível. Agora vem pra mão do consumidor e funciona. Até aprovado, viu? Você tem uma forma mais fácil. Então, você tem a calculadora vindo, você tem melhorias da geladeira, né? Porque é também uma eterna construção e evolução. Tanto de leitura, quanto de visualização das informações. Então, tem um pipeline e tem uma inovação que vai vir, que vai ser uma outra grande tech dentro do WhatsApp, mas essa, vou esperar vocês me chamarem para contar aqui depois. Tem coisa boa por aí. Vem uma inovação muito, muito legal, trazendo tudo isso que a gente falou, dessa provocação de mostrar propósito, de ser helper. A Perdigão vai trazer essa inovação agora tecnológica que atende uma das nossas áreas ali, uma das nossas categorias e vai ser bem legal. Mas tem um pipeline eterno de melhorias e inovação que a gente vai fazendo no dia a dia. A gente vai deixar o número do WhatsApp da Perdigão na descrição do episódio pra galera ir lá e mandar foto, fazer essas coisas, tá? E aí, pra gente finalizar, a gente gosta sempre de, quando vem essas lideranças que estão inovando, estão trazendo coisas diferentes, a gente sempre gosta de perguntar assim, qual que é um primeiro passo ou uma dica para um líder de CRM que está trabalhando com isso, para ele transformar os canais de comunicação dele em plataformas de engajamento, igual a Perdigão tem feito. Na minha opinião, acho que é pensar além daquilo que você tem hoje. O modo comum é a gente olhar para aquilo que a gente tem e falar assim, poxa, vamos trabalhar aqui porque a gente sempre fez aqui, sempre deu certo aqui. Zona de conforto. Tem uma zona de conforto. Então, é pensar além. Por mais que pareça óbvio, mas é a gente se desafiar. Lá na MBRF, a gente tem como área, né, uma cultura do so what. Tipo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer fazer, a pergunta tá, e daí? O que dá para fazer um pouco mais? E aí, quando você começa a trazer isso como cultura, as suas agências, elas entendem que a cultura da área é essa, elas também começam a se questionar se as entregas que elas estão fazendo, elas estão dentro de um ambiente comum ou elas estão dentro de outros ambientes que você consegue ser disruptivo e inovador. Então, a minha dica é, viva isso de verdade. Se pergunte, né? Experimente, daí, né? Como que eu posso fazer um pouco melhor? Já tá bom, dá resultado, mas como eu posso ir além? Porque o consumidor, nestas gerações que vêm, ele não é o mesmo. E as gerações anteriores, a gente não fala mais geração, né? Mas as gerações anteriores, elas estão se adaptando ao novo momento. Então, e aí? Como que a gente se comunica, né? Acho que essa é a minha dica. É assim que a gente pensa lá e é assim que a nossa liderança da área de marketing tem provocado a gente em todo momento. Cara, como que a gente faz mais? Como que a gente faz melhor? Como que a gente faz seja isso de forma eficiente, rentável e inovador? Legal o que ele está dizendo, né, Samuca? Porque é cultura de inovação, né? E muitas das vezes tem algumas organizações que esperam a inovação vir de algum lugar. E, na verdade, a inovação pode surgir dali, né? Onde você está, no contexto, no entendimento de como você pode ser mais relevante para o negócio. Exato. E pode vir de qualquer pessoa. Né? Não é sobre cargo, sobre área, é sobre pensamento, é sobre cabeça. Cultura. É de você falar assim, dá para fazer melhor. Vamos nessa. E aí, agora, de fato, pra gente encerrar, eu queria te pedir uma dica, um livro, um podcast, um artigo, algo que você tenha lido aí, que você acha interessante deixar para as pessoas. Legal. Tem um livro
que eu acho muito, muito, muito bom dentro de tudo que a gente falou, principalmente desse fechamento, né? Que é Comece pelos Porquês, do Simon Sinek. Esse livro, ele, ao mesmo tempo que ele é simples, ele traz verdades assim que você fala, cara, se eu seguisse esse cara, o que esse cara tá falando vai fazer sentido, porque é um livro que vai trazer muitas provocações nesse âmbito de você começar a sair desse seu ambiente comum, porque a ideia é essa, né? Começa uma ideia, se pergunte por quê. Então, acho que esse é a minha dica aí de livro para quem quer tentar viver essa vida aí de inovação, de se autoprovocar. Esse é um livro muito bom, né? Acho que todos já leram aqui, né? Eu acho que ninguém nunca indicou ele aqui. Sandro, muito obrigado pela participação. Eu participei muito desse projeto, continuo participando desse projeto, Ramon também, então é muito legal te escutar falando do case e tendo tanto esse propósito que você realmente passou pra gente aí, não só durante o projeto, mas para todo mundo aqui agora. Então, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. É muito gostoso falar sobre tecnologia e inovação. Eu espero que quem esteja ouvindo, vá ouvir o podcast, possa se inspirar de alguma maneira, levar para o seu dia a dia ali, para as marcas e inovar também. Acho que esse é o motivo da gente estar aqui. Valeu aí também, Ramon. Valeu, foi muito bom. Obrigado aí também por trazer um pouco mais de contexto e visão, né, com relação a toda essa importância, digamos, de um canal, de uma solução tecnológica dentro de um objetivo tão relevante aí de vocês. O papo foi muito bom. Para quem escutou a gente até aqui, avalie na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário lá no Spotify. A gente tem sempre o nosso perfil no LinkedIn, tem o canal público no WhatsApp e tem a nossa newsletter mensal. Até o próximo episódio, muito obrigado.